Você sabia que já existe um robô que faz a dispensação de medicamentos no balcão de uma farmácia? Verdade, existe mesmo. E no Ed Farmácia de hoje você vai conhecer um empresário que faz uso dessa tecnologia. Portanto, não saia daí, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferj, o canal mais constante, consistente e direcionado do varejo farmacêutico. Eu sou Viviane e está no ar mais um episódio do Ed Farmácia. Hoje a gente vai falar sobre robô, sobre inteligência artificial, mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quero dar um olá também para quem está ouvindo a gente no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência. O robô BD Roa é uma inteligência artificial que recebe, armazena e dispensa medicamentos. Mais de 13 mil robôs já estão instalados em 60 países, em especial na Alemanha, onde a BD Roa tem a sua sede, a sede da sua fábrica. Na América Latina são atualmente cerca de 200 robôs em operação, sendo que essa tecnologia chegou por aqui em terras brasileiras em 2020, então é um pouco recente, mas vai engatar e a gente chamou o programa hoje para contar um pouquinho da experiência para a gente. O Richardson Cabral, que é farmacêutico e diretor na Farmashop. O Richardson tem o robô na farmácia dele e a gente está muito curioso, Richardson, para saber como tem sido a sua experiência, o seu dia a dia com essa tecnologia. Muito obrigada pela sua presença ao programa, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, muito obrigado também. Eu acho muito importante a gente poder compartilhar com outros proprietários, né, e ajudar passar um briefing, um resumo, talvez, dessa experiência que nós tivemos com o robô. E é muito legal a gente estar aqui agora e poder compartilhar essa experiência com outros proprietários de farmácia. Maravilha. Então conta pra gente como você teve contato, quando você teve contato com essa tecnologia, o que chamou a sua atenção, o que motivou a sua decisão, enfim, por que você resolveu fazer esse investimento, levar essa tecnologia para sua farmácia? Na verdade, iniciou-se, né, meu irmão que despertou com isso, ele ficou sabendo, e aí entrou em contato com o robô, com o pessoal da BD, né, aí começou a estreitar o relacionamento. Eu acho que uma das partes, acho não, tenho certeza, que uma das partes mais difíceis para nós na época é que nós não tínhamos o parâmetro, talvez alguém para nos explicar, ou talvez para ver como é que isso funciona. Não tinha uma experiência de alguém que tivesse usado realmente, né? Apesar que a BD apresenta um estudo muito bem feito, com um retorno, com payback disso tudo, apresenta soluções. Então, isso também foi muito válido para a nossa decisão. Mas no momento, então, a gente não tinha ninguém que pudesse nos auxiliar com essa experiência de alguém estar podendo compartilhar como é que foi a experiência. Então, como nós conhecemos o robô? Através de algum vídeo que meu irmão viu, que entrou em contato com a BD, e aí começou e estreitou o relacionamento, e a gente começou a aprofundar isso tudo. A maior parte, como eu já disse anteriormente, apesar de tudo que a BD nos apresenta muito bem feito, né, na apresentação, eram coisas ainda que não eram mensuradas, ainda não era, não dava para ter uma imensidão de tudo aquilo que ele apresentava. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande nessa aprovação inicial, nesse investimento alto, né, nesse início, sem ter nenhum compartilhamento. Tanto é que depois que instalamos o robô, já recebemos gente do Brasil inteiro aqui na nossa cidade, em Olha Arapongas, no que Paraná, bacana. muita gente mesmo, assim, de todos os cantos do país, para ver a experiência funcionando, para ver, né, realmente. Então, assim, e nós acreditamos que a gente, mostrando, a gente consegue mostrar para esse outro interessado, para esse proprietário, como que funciona tudo isso. Então, isso é um pouquinho da história, como a gente conheceu o robô e as dificuldades nós tivemos para aprovação nesse começo, nesse início, de uma, como posso dizer, uma... Tinha É, muito vocês não tinham referências, né? Quer dizer, referência, falou a mas palavra assim, certa. você foi o primeiro a instalar o Nós somos robô da BD Roa? responder, nós somos o terceiro do país, se eu não me engano, me Terceiro. fala a memória. Tanto E é que meu quanto irmão foi. tempo você está operando com o robô? Você falou Mais ou menos. Já 2020 tem agora mais há de um pouco. ano? Ah, mais 2 anos e alguma coisinha. Nós fomos o inicial mesmo. Meu irmão foi visitar uma operação em São Paulo
e nós fomos aquele, tipo, bem no início, né? E aí o que chamou a Você atenção? disse, você falou da questão da adaptação. Então, vocês enfrentaram muitos desafios. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esses desafios de adaptação. Como foi a adaptação da equipe? Como foi a adaptação do seu cliente? Como foi a adaptação, enfim, dos seus funcionários ali na farmácia? E olha que interessante, antes de você responder, o Richardson, ele é um independente, ele não é um dono de rede, não, ele é um independente, tem uma farmácia e fez um investimento nessa tecnologia, um visionário, eu acho que eu posso dizer assim, porque você está arriscando, né, muita coisa com isso. Mas conta pra gente sobre Muito esses desafios que interessante. vocês vivenciaram para adaptação a essa tecnologia. Muito interessante sua pergunta, suas colocações estão bem interessantes. A gente está localizado aqui no norte do Paraná, perto de Londrina, em Arapongas especificamente. Estamos numa cidade de 120 mil habitantes, com todos os maiores players, né? Todos os concorrentes, todos os players com duas, três lojas. Conforme você disse, a gente tem uma loja individual, atende muita gente, passa de 35 mil clientes por mês. Então a gente tem realmente, presta um serviço diferenciado e a gente faz um volume muito interessante por estar situado também nessa cidade, nessa capilaridade que eu te falei. Quais foram as dificuldades encontradas? A primeira foi o investimento. Um investimento razoavelmente alto, né? Que, como você disse, não tínhamos a referência certa. Então, acho que o principal foi a decisão desse investimento, do valor e como. Meu pai também, que faz 50 anos que está na operação, que isso aqui é uma história familiar, é um legado, né? Sempre perguntava, não, vocês estão doidos, cara, vocês estão malucos em investir tudo isso para fazer um negócio. Então, assim, não foi plausível da parte dele enxergar tudo isso, até para nós. Então, qual foi a primeira dificuldade? A do investimento. Aí você perguntou depois assim, né? Quando você começou a usar, quando foi a aceitação? A partir do momento que fizemos a aquisição, fizemos tudo e programamos a instalação, que demorou um tempo. Depois de instalado isso e o processo de colocar a mercadoria dentro do robô, aí o mundo se transformou, né? Aí realmente a água virou vinho, porque daí todas as operações, a gente tem muita gente, a gente tem 84 colaboradores na loja, numa loja só. Então, são 84 pessoas e nós temos um time aqui também bem antigo, tem gente aqui de balcão, tem mais tempo de balcão do que eu com idade. Então, ou seja, tem mais de 49 anos de balcão. Então, tem um pessoal muito sênior, né? Que eu também achava que a rejeição ia ser grande. Vamos lá. Após a instalação do robô, tudo se transformou Se pela transformou como? Qual foi a Bom, transformação que a tecnologia produziu? vou usar a metáfora da água para o vinho, então tudo se transformou, né? Melhoramos o guardar remédio, o estocar remédio, o faturamento que ia para a gôndola para ser guardado, o controle de estoque, que é perfeito. Imagina uma caixa fechada onde você tem tudo lá que faz a contagem para você, que você monitora. Então, no estoque, na entrada, a agilidade da saída do medicamento, a dos colaboradores de não estar andando de um lado para o outro, prateleira, vai para trás, vem à frente, está onde, letra e tudo. Então, a facilidade para o nosso colaborador, todos eles, o faturamento, a entrada, os atendentes, muito mais fácil, muito mais ágil. Hoje ele vira as costas, pega o remédio saindo, não precisa andar, não precisa procurar. O controle do estoque, a gestão do nosso negócio, a menor ruptura e o mais interessante, que ganhamos ainda o mesmo público, o mesmo número de colaboradores, nós aumentamos a venda, proporcionando um atendimento mais ágil, mais rápido e mais confiável. Então, o que mudou? Mudou toda a estrutura. Antes nós tínhamos pessoas que ficavam ali agachadas, guardando remédio, prateleira, e abaixo, guarda, sacolas e cestas para ser guardado. Hoje a gente introduz tudo no robô, o robô faz o controle, faz a gestão, faz tudo, está tudo certo, muito mais rápido, ruptura muito menor, ou seja, não está aqui, não está na caixa, onde está. Então foram todos esses ganhos, por isso que eu disse para você que a mudança foi brutal. A aceitação dos sêniores também. Então você veja, nós ganhamos com colaboradores, ganhamos na gestão, o cliente ganha com atendimento mais rápido, mais agradável, onde o atendente tem um tempo maior para se dedicar ao cliente, em vez de ficar atrás de remédio, de prateleira.
Então você vê que a esfera do robô ela foi ganha em todos os setores, para o cliente, para o nosso colaborador, para a nossa gestão completa, desde o faturamento, desde o cuidado, desde o vencimento. Falei da ruptura. Então você vê o complexo de coisas que aconteceram pós a chegada do robô. Então, antes eu disse no começo da nossa entrevista, né, qual era a dificuldade nossa no começo em mensurar todo o valor investido. Hoje eu digo para você, o que nós tivemos de retorno foi muito melhor e muito acima do que a BD tinha nos apresentado de resultado, de payback e de todas as melhorias existentes. Ou seja, em resumo, superou todas as nossas expectativas em relação ao robô, por tudo isso que eu falei com você. Todo mundo ganhou. Richardson, pela sua fala, fica claro para gente que o custo-benefício compensa. Eu não vou falar aqui sobre investimentos, porque a gente sabe que é um investimento alto, mas eu já coloquei na descrição do vídeo o link onde você pode buscar mais informações sobre o robô. Inclusive, colocamos também um link que tem um link para um vídeo mostrando o funcionamento do robô, porque eu sei que você está curioso, está curiosa para saber como que é o robô operando ali no balcão ou por trás do balcão da farmácia, então você pode clicar no link para assistir ao vídeo e também tem lá os contatos da BD Roa, caso você queira pegar mais informações sobre investimento. Mas a gente sabe que não é um investimento baixo, no entanto, pela fala do Richardson, pela experiência que ele conta, tem valido a pena porque o retorno está compensando o investimento. E como vocês mediram ou medem esse retorno? Por exemplo, você disse que as suas vendas cresceram mais do que o esperado. Você sabe dizer quantos por cento? Ah, Viviane, olha, eu passei a vender mais 20%, mais 30%. Não sei, você tem algum dado para exemplificar para a gente? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vou responder essa pergunta ela separadamente, né? O investimento não Ok. é barato, mas conforme eu disse, ele vale a pena. O retorno dele foi maior do que a BD nos apresentou. E você, na segunda pergunta, disse: você tem alguns números? Quais são os índices? Quais são os indicadores que você mede isso? Então vamos lá. O primeiro é aumento da venda com o mesmo time. Então, eu consigo atender mais rápido, melhor, com o mesmo time. Então, se eu aumentei 20% a venda com o mesmo time, então eu consigo te mensurar isso em venda. O que eu não consigo te mensurar em porcentagem? Qual foi o ganho e a eficiência que nós tivemos nisso? Conforme eu disse, a produtividade nossa, eu não tenho ponto para medir por colaborador, mas nossa produtividade, ela mais que quintuplicou. Então, igual eu disse, eu tinha problema de guardar remédio nas cestinhas para colocar na prateleira. A produção e a produtividade da loja, ela cresceu muito, nós somos muito mais produtivos, muito mais competentes. Outro índice, ruptura. É outro índice que diminuiu o nosso, porque é uma contagem diária. Você imagina que o robô à noite, quando nós estamos dormindo, ele está lá conferindo se todo o estoque que está no sistema está dentro dele e fazendo uma contagem. Você imagina, então ganhamos também o quê? Também na ruptura. E não tem um índice para te falar, mas melhoramos a ruptura. Aumentamos a venda, a produtividade, a felicidade dos colaboradores. Então, assim, são todos esses índices, a aceitação dos clientes. Então, todos esses são os índices que eu consigo te apresentar depois da instalação do robô. Alguns não são numéricos, são perceptivos, né? E alguns são até numéricos, mas a gente não parou para medir isso. Mas a produtividade se dá pelo colaborador, que consegue atender hoje 20% a mais de gente com o mesmo número. Então, é uma coisa engraçada que vale destacar na minha cidade, como é pequena, muitas pessoas, quando a gente fez a propaganda de instalação do robô, a pergunta que mais tivemos nas mídias sociais foi: quantas pessoas vocês vão demitir após o robô? Essa foi a pergunta mais citada na minha cidade. Você vê, E não como o que demitimos. vocês responderam? Na verdade, nós respondemos que não ia ser demitido nenhuma pessoa, o robô não era para substituir o humano, mas assim para facilitar aquele atendimento, né? Então, essa foi a resposta. E realmente isso aconteceu, não demitimos ninguém, pelo contrário, até quando estamos contratando gente, porque a demanda está grande, né? E não demitimos e proporcionamos tudo isso que eu te falei agora há pouco, do começo, o entregador recebe mais rápido também, sai que entrega mais rápido, não entrega.
O WhatsApp você para, digita, já cai na cestinha. Então, assim, todos os setores, todos os índices são positivos. Então, o Ou cara seja, o pode... seu atendimento está bastante automatizado. Essa questão de demissão, né? Porque a gente tem isso, a gente vem discutindo muito e cada vez mais a questão da inteligência artificial, a chegada do chat GPT foi assim, criou um alvoroço, todo mundo com medo de perder os seus empregos, os seus espaços no mercado de trabalho, mas eu já fiz outros conteúdos em que a gente fala muito disso, a gente fala como apresenta, né, reflete sobre a inteligência artificial como sendo algo que vai ajudar, nos ajudar a melhorar o nosso trabalho, a fazer melhor aquilo que a gente já fazia antes, a guardar o nosso tempo, a aplicar o nosso tempo para aquilo que realmente necessita do nosso pensamento, da nossa atenção. E é um pouco do que você está dizendo, né? Agora, você recomendaria, antes de fazer essa pergunta da recomendação, tem uma outra que eu quero te fazer. Você fez muitos elogios ao robô, mas você traz algum ponto de melhoria? Existe algo que necessite ser melhorado no robô? Isso eu te ajudo nessa resposta. Eu não tenho nenhuma melhoria. Imagino, você mesmo disse um pouquinho anteriormente, né, sobre a inteligência artificial, que é uma coisa que veio realmente para ajudar. O meu cenário que eu disse para você sobre contratações ou não, é o meu cenário. Pode ser que alguma loja, alguma pessoa tenha 3, 4 pessoas para faturar, para fazer. Talvez esse número diminua com inteligência e fazendo bem feito. Então, cada um tem a sua particularidade. Ou ele pode fazer também um reaproveitamento da pessoa que está ali, ser mais eficaz e tudo. Respondendo a segunda, se tem alguma melhoria. Não, imagine uma coisa que é uma inteligência artificial, vou usar um jargão aqui, é feito por alemão, eu gosto muito das coisas feitas por alemão, são muito bem feitas. Então não tivemos nenhum problema até agora. Uma coisa que trabalha para você, que te organiza, que conta seu estoque, que limpa, que trabalha à noite. E depois de um tempo trabalhando, ele vai aprendendo tudo que a farmácia faz. Ele aprende que a farmácia vende mais produto X ou Y. Chega à noite, ele pega todos esses produtos e coloca ali perto da boquinha, para que ele não tenha que ficar subindo e descendo, buscando. Imagina tudo isso trabalhando para você e te dizendo, oh, isso aqui acabou e realmente acabou porque não está lá. Se tem uma caixinha de produto X, ele passa, escaneia à noite e vê que não tem, te avisa o que aconteceu com esse produto. Então, assim, eu realmente não tenho nada para falar contra o sistema, porque ele é muito bom. Ele realmente atende. Richardson, e em relação à manutenção, porque assim, vocês fizeram um investimento inicial e depois, como funciona a manutenção do robô? Bom, a manutenção é dada pela própria BD, né? Tem os pacotes de manutenção também, eu tenho, ou por visita, se você quiser. Nós nunca tivemos nenhum problema. Tá? O que dizem até agora também aí é a questão de umas roldanas que tem, que cada 2 anos, então a gente vai fazer a substituição. Né? E o máximo é isso, é uma coisa simples, mas o que está dentro dele mesmo, que é a inteligência, se você olhar ele por si só, ele é uma caixa, imagine um cofre, onde tem uma porta, que você controla todo o seu estoque e que ele fica auditado, controlado, em temperatura ambiente certa, que faz tudo para você, pega para você, te entrega e controla. Então, assim, eu não tenho como te falar um ponto que não é positivo. Existe um jargão aqui que eu e meu irmão, que a gente trabalha junto, talvez é uma coisa meio espirituosa, mas a gente não consegue ver a operação do tamanho que ela está hoje sem o robô. E você recomendaria o robô para outros proprietários de farmácia? Com certeza absoluta, respeitando, né? Eu acredito que deve ter um nível de faturamento também para ele se pagar, né? Eu acredito nisso. Então, eu acredito que um tamanho de loja eu vou falar uma coisa agora que precisa ser mensurado. Nós estamos falando do Brasil inteiro, né? Então, assim, cada região tem sua particularidade, a sua capilaridade e etc. Mas eu acredito aí que uma farmácia acima de 500, 600 mil por mês, de faturamento, vou falar, eu acredito que já seja um porte, talvez. Isso quem pode responder melhor é a BD, né? Eu estou fazendo realmente o que eu acho em cima de uma operação. Mas respondendo sua pergunta simplesmente falando o seguinte: recomendo com certeza. Vale o investimento. Ele vai se pagar.
a sua operação vai ser diferente. Tanto é que nós não conseguimos fazer a operação de atender 35 mil pessoas por mês se não fosse o robô hoje. Queremos que tem muito mais gente com aquela deficiência que eu já falei diversas vezes no começo. A falta de estoque, está guardado, não chegou, não faturou, não guardou, a não ser que a pessoa tenha tudo isso exemplarmente feito. Bom, conta pra gente nos comentários o que você achou dessa entrevista com o Richardson, que veio até aqui o Ed Farmácia contar a experiência dele com o robô da BD Roa. Mande sua dúvida, a gente passa para a BD, tenho certeza que toda a equipe vai ter o maior interesse em responder. Dê uma olhadinha no link que a gente colocou, que tem um vídeo mostrando o robô em operação para matar a sua curiosidade. Quero agradecer, Richardson, a sua participação. Eu sei que o tempo é corrido. Muito obrigada por ter parado esse tempinho e ter compartilhado com a gente essa sua experiência bacana. Pô, muito legal, eu que agradeço, igual eu relatei no começo, eu acho importante conseguir dar esse feedback, passar essa experiência que nós tivemos aqui num cantinho do Brasil, toda essa experiência e realmente a vivência que nós tivemos com o robô. Então, assim, é falando de diretor para diretor, falando de quem gerencia, equipe, loja, é diretamente só mesmo compartilhando toda a experiência que tivemos que possa ajudar alguém aí no futuro. Nós temos outros conteúdos sobre inteligência artificial aqui no canal, sugiro que você dê uma passeada e mande também a sua sugestão de pauta, se tem algum tema que você gostaria de ver aqui no Ed Farmácia, a gente vai avaliar e, na medida do possível, fazer a gravação do conteúdo para você. Muito obrigada pela sua companhia, eu te vejo até o próximo programa. Até lá, tchau, tchau.